Boa noite, meus filhos, que Deus os abençoe com muita luz. Estamos aqui reunidos para fazer esta lição, em nome de Deus. A lição de Allan Kardec é Gênesis, capítulo 17, Maldição contra os fariseus, item 22 a 26. Pedra angular, item 27 a 28. Vamos lá na nossa lição de hoje, então. Maldição contra os fariseus. 22. João Batista. Vendo muitos fariseus e saduceus que acorriam para ser batizado, ele lhe disse: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera que há de cair sobre vós? Produzi então dignos frutos da penitência, não penseis em dizer de vós para convosco. Temos Abrão por pai, porquanto vos declaro que Deus pode fazer que destas próprias pedras nasçam filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Mateus 3, versículos 7 a 10. 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e lá não entrais ainda, não vos o podeis, e que outros entrem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que a pretexto das vossas longas orações devorais a casa das viúvas, e terei por isso um julgamento mais rigoroso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e terra para fazer um prosélito, e que depois de haverdes conseguido tomar duas ou mais digno do inferno que vós mesmos. Ai de vós, condutores de cegos, que dizeis: se um homem jura pelo templo, isso nada vale. Quem quer, porém, que jure pelo ouro do templo, fica obrigado a cumprir o seu juramento. Insensatos e cegos que sois, o qual se deve mais estimar ao ouro ou templo que santifica o outro? Se um homem, dizeis, jura pelo altar, isso nada vale, mas aquele que jurar pelo dom que esteja sobre o altar, fica obrigado a cumprir seu juramento. Cegos que sois, qual que deve mais estimar os dons ou o altar que santifica os dons? Aquele, pois, que jura pelo altar, jura não só pelo altar, como por tudo que está sobre o altar. Aquele que jura pelo templo, jura por aquele que habita, e aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que assim se assenta. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, que tendes abandonado e que não há mais importante a lei. A saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Essas coisas que deveis praticar, sem contudo omitirdes as outras. Guias cegos que tendes grande cuidado em coar o que bebeis por medo de engolir um mosquito e que, no entanto, engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, que estáis por dentro cheio de rapina e impureza. Fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros caiados, que por fora parecem belos aos olhos do homem, mas que por dentro estão cheios de ossadas de morte e toda espécie de podridão. Assim, por fora, pareceis justo, enquanto que por dentro estáis cheio de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que irigeis túmulos ou profetas e adornais monumento do justo, e que dizeis: se existíssemos no tempo do nosso pai, não nós teríamos associado a eles para derramar o sangue do profeta? Acabais assim de encher a medida de vossos pais. Serpente, raça de víboras, como podeis evitar a condenação ao inferno? Eis que vou enviar a vós, profeta, homem de sabedorias, escribas, e matareis uns e crucificarei outros açoitareis, mas na vossa sinagoga e os perseguireis de cidade em cidade, a fim de que caia sobre vós todo o sangue inocente que há de sido derramado na terra, desde sangue de Abel, junto até o de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o templo e o altar.
Digo-vos em verdade que tudo isso virá a recair sobre esta raça que existe hoje. Mateus 23, versículo 36. Minhas palavras não passarão. Então aproximou-se deles seus discípulos disseram: Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram. Ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, e conduzir cegos. Se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. Mateus 15, 12 e 14. 25. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Mateus 24 e 35. 26. As palavras de Jesus não passarão, porque são verdadeiras em todos os tempos. Será eterno seu código moral, porque consagra condições dos bens que conduz ao homem ao seu destino eterno. Mas terão suas palavras chegado até nós puras de toda a ganga e das falsas interpretações. Aprenderam-lhe o espírito todas as seitas cristãs? Nenhuma a terá desviado das leis da natureza? Nenhuma as transformou em instrumento de dominação para servir às suas ambições e seus interesses materiais? Em degrau para elevar-se ao céu ou para elevar-se à terra? Terão todos adotado como regra de proceder a prática das virtudes, a prática do qual fez Jesus a condição expressa da salvação? Estarão todas isentas de apóstrofes que ele dirigiu aos fariseus ao seu tempo? Todas finalmente serão assim, em teoria como na prática, a expressão pura de sua doutrina? Sendo uma só, a única verdade não pode achar-se contida em afirmações contrárias. Jesus não pretendeu imprimir duplo sentido em suas palavras. Se, pois, as diferentes seitas se contradizem como considero verdadeiro, que as outras condenam com heresias, o impossível que todas estejam com a verdade. Se todas houvessem aprendido o sentido verdadeiro do ensino evangélico, todas teriam encontrado o mesmo terreno e não existiriam seitas. O que não passará é o verdadeiro sentido da palavra de Jesus. O que passará é o que o homem construir sobre o sentido falso que deram essas mesmas palavras. Tendo por missão de transmitir ao homem o pensamento de Deus, somente sua doutrina em toda pureza pode exprimir os pensamentos. Por isso foi que ele disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Pedra angular. 27. Não terei jamais isto nas Escrituras. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se principal pedra do ângulo. Foi o que o Senhor fez aos nossos olhos e veio com admiração. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que deles tirará fruto. Aquele que se deixar cair sobre essa pedra se despedaçará e ela esmagará aquele que sobre quem cair. Tendo ouvido de Jesus as palavras, os príncipes dos sacerdotes reconheceram que era deles que mesmo Jesus falava. Quiseram então apoderar-se dele, mas tiveram medo do povo que considerava um profeta. Mateus 21, 42 e 46. A palavra de Jesus tornou-se a pedra angular, isso, a pedra da consolidação do novo edifício da fé erguido sobre as ruínas do antigo, havendo os judeus, os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, rejeitando essa pedra, ele esmagou do mesmo modo que esmagará os que depois desconheceram ou lhe desfiguraram o sentido em prol de suas ambições. Bem, meus filhos, essa lição que está dizendo a maldição dos fariseus, que aqueles que fazem, que são aqueles que fazem a grande mentira, que são hipócritas, né, que deturpam a religião, né, os falsos profetas, aqueles que tiram da religião a parte material e enganam as pessoas. Então, aqui dizendo que tudo aquilo que Deus não plantou será tirado. Nós temos que ser certo com a palavra do Evangelho. Tem várias seitas, que ele diz aqui, tem várias religiões, mas Deus não colocou religião nenhuma, Deus colocou para nós amarmos Ele sobre todas as coisas. E aquele que fizer o evangelho certo, como aqui está falando só de Mateus, né, sobre os fariseus, e que a palavra de Deus não passará nunca, né, de Jesus não passará nunca. E Ele tem a pedra angular, Ele que tem a verdade.
Então, aquele que não fizer a palavra de Deus, aquele que não, né, os sacerdotes ficaram porque viram que as palavras deles estavam falando dos sacerdotes, dos fariseus, daqueles que queriam, o rejeitavam. Então, o que ele estava falando é que as palavras deles não passará. E aqueles que estavam escandalizando o que ele estava fazendo, né, profanando a palavra do Senhor. Então, até hoje nós temos isso, né? Tem aquela época que até hoje nós temos briga ainda por religiões, pessoas ignorantes, pessoas fanáticas, né? Até hoje nós temos isso, mas aquele que está com a palavra, aquele que está com a verdade, aquele que está com o Senhor, está com Jesus, ele está com a verdade, não tem medo de nada. Então nós precisamos estar com a palavra no Evangelho, estar firme na palavra de Deus e amar Ele sobre todas as coisas, fazermos a caridade, prestarmos atenção no Evangelho e não ficarmos inventando certas coisas, porque tem pessoas que na mediunidade começam fazendo um monte de coisas erradas, mesmo na mediunidade, começa fazer as suas ideias na sua cabeça, né? Então, e sair do princípio da mediunidade, né? Começa a, me fugiu a palavra agora, mistificar, né? E essas mistificações vêm tudo, porque não há necessário, você tem tua mediunidade, trabalhe sua mediunidade, fale a verdade, fique com a verdade, com Deus, com a tua luz, porque se estando com a luz de Deus, você só vai falar a verdade. Agora, tem muitas pessoas que sobe um orgulho, uma vaidade, uma prepotência dentro da pessoa, parece que ela quer mostrar mais que a palavra de Deus e começa a mistificar e falar um monte de baboseira, que são aqui os fariseus, os verdadeiros fariseus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado e ver a pedra angular, aquilo que Deus realmente deixou, né? E não nós ficarmos degladiando a palavra de Deus, e sim sermos um bom vaso. O importante é ser um bom vaso, né? Que é nós usarmos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, se nós seguirmos os 10 mandamentos direitinho, nós estamos com a palavra de Deus. Precisamos sim dessa pedra angular dele, porque as palavras de Jesus não passarão, né? A palavra dele sempre está em dia e sempre está na hora, e sempre que nós abrimos a Bíblia, o Evangelho, nós vamos ter a palavra verdadeira de Deus. É a lição de hoje. Que Deus os abençoe com muita luz. Neste momento, eu peço aos mentores, aos guias espirituais, a Jesus e aos médicos espirituais que fluidifique essas águas em nome de Deus, que seja colocado o remédio necessário, a vacina necessária, os anticorpos necessários, que sejamos energizados e blindados em nome de Deus para que esse vírus não nos ataque, nem a vocês, nem seus familiares. Peço também a Jesus fazer a visita em todos os hospitais para que haja cura em teu nome, de acordo com o merecimento de cada um, mas que tudo seja feito segundo a vontade de Jesus. Também vos peço, Jesus, por todos os médicos, todos os enfermeiros, todos os atendentes, todos os técnicos, que sejam amparados no amor de Jesus, revigorados, que eles sejam protegidos e blindados para que esse vírus não os ataque. Também vos peço, Senhor, que a tua semelhança, o teu rosto, a tua semelhança esteja sobre esses médicos e enfermeiras, porque os nossos irmãozinhos, ao partirem, sintam a tua presença. Como vos peço também por todos os irmãozinhos que partiram, que sejam levados para as escolas espirituais, para os hospitais e que sejam prontamente atendidos sob tua luz. Também vos peço, Senhor, para o grupo Dona Luz, para que eles sejam amparados, revigorados, que eles tenham todo o aprendizado dessa lição, que eles aprendam a sua missão, que eles tenham compromisso com a sua missão, com a sua mediunidade e possam fazer o seu melhor na palavra de Jesus. Também vos peço, Senhor, neste momento, ao grupo da Uniluz, para nós darmos as mãos e nos soltarmos no universo, e neste momento circular o planeta Terra, e vamos desejar muita luz, mas muita luz para o planeta Terra, para que ele seja libertado de todas essas forças negativas, tanto o planeta Terra como a humanidade.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, pelo vosso poder e a vossa glória, hoje e sempre. Amém. Aqui vai meu abraço de saudade a todos meus filhos, que Deus os abençoe, que Deus os proteja, se cuide. Aqui vai meu beijo no coração de todos os meus filhos, que Deus os abençoe e uma boa noite a todos.